Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 122. E o título dessa mensagem é A Igreja, como ela deve ser. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos seus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apenas te pedir que o Senhor repreenda todo e qualquer levante contra essa palavra, para que ela alcance os corações, aqueles que estarão ouvindo aqui agora ou no futuro. Que o teu Espírito Santo opere e que a tua mão esteja, Senhor, sobre cada um de nós aqui neste lugar, dando graça, glória, e que o teu Espírito Santo fale conosco. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. O Salmo 122, ele é um salmo de romagem, ou mais conhecido por nós, essa palavra romagem não é muito conhecida, mas é o mesmo significado de romaria. Aqui no Nordeste é muito comum aquelas romarias, aqueles romeiros, aquelas pessoas que vão de vários lugares do Brasil para aquelas cidades como, por exemplo, o Juazeiro do Norte, para onde já foi muitos romeiros. Então esse é um salmo de romaria, em que os romeiros, os peregrinos, aqueles israelitas que moravam em diversos locais da nação de Israel, eles entoavam durante a peregrinação, durante o momento em que eles estavam peregrinando para Jerusalém, porque ali eles se dirigiam anualmente para Jerusalém para celebrar as festas que Deus havia instituído, como a festa da Páscoa, como a festa dos tabernáculos, como diversas outras festas que depois a gente fala sobre elas. E esse salmo, ele, apesar de ser atribuído a Davi, as circunstâncias nas quais ele foi escrito, nós não temos informação. O que é que Davi estava passando naquele momento em que ele escreveu este salmo? Jerusalém havia se tornado a capital de Israel, era o centro religioso de adoração, porque ali a presença de Deus estava. Afinal de contas, ali estava o tabernáculo, ali estava a Arca da Aliança, ali estavam os sacerdotes, e todo girava em torno do culto a Deus ali em Jerusalém. Ali também eram realizados os sacrifícios. Derek Kidner, um comentarista bíblico, ele fala o seguinte, falando sobre a importância de Jerusalém para o povo de Israel. Ele diz o seguinte, fazendo um paralelo entre a cidade de Jerusalém e a igreja. Ele diz assim, aquilo que Jerusalém era para o israelita, a igreja é para o cristão hoje. Ou seja, Jerusalém era o centro, era o foco para onde o povo de Israel se dirigia para adorar a Deus. E onde é que os crentes se reúnem hoje para adorar a Deus, para cultuar o Senhor? É na igreja. Apesar de que nós somos igreja, mas comumente nós atribuímos a um prédio, a um local de adoração onde nós nos reunimos aqui, nós atribuímos o nome igreja também. Você diz, vai para a igreja hoje? Vou para o culto, para o culto das 10 ou o culto das 18? Eu vou para o culto das 10, então eu vou para o culto das 18. E eu vou estar lá na igreja, vamos marcar lá para a gente conversar. Então, a igreja, assim como Jerusalém tinha esse referencial de adoração a Deus, a igreja também, ela é hoje esse nosso referencial. Nessa nova época que nós estamos vivendo, chamada de Nova Aliança, existe uma pequena diferença, ou aliás, grande diferença entre a aliança antiga. Por exemplo, na aliança antiga,
se oferecia sacrifícios de animais. Hoje nós não oferecemos mais sacrifício de animal, mas nós oferecemos a nossa própria vida, porque nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Antes o povo de Israel se reunia em Jerusalém algumas vezes por ano. Nós não. Nós nos reunimos semanalmente, diariamente, ao redor do mundo. A igreja de Jesus Cristo, ela se reúne constantemente para adorar a Deus. Na antiga aliança, o templo era o local de habitação de Deus. Hoje, o templo da habitação de Deus não é esse local aqui. Aqui a gente se reúne para adorar. Mas o templo da habitação de Deus somos eu e você, que somos templo do Espírito Santo. Então, existem diferenças grandes entre a antiga e a nova aliança. Mas uma coisa que nós podemos e nós queremos falar hoje especificamente sobre este salmo é que, assim como Jerusalém tinha essa importância para o povo de Israel, assim também a igreja tem uma grande importância para nós hoje. E é considerando esse paralelo que existe entre Jerusalém e a igreja, que eu gostaria, a partir deste salmo, extrair algumas verdades para nós como igreja, como modelo, como diretriz para a nossa vida, de como é que nós devemos viver, como é que nós devemos atuar dentro da igreja, o que é que a igreja deve ser, o que é que a igreja deve representar para mim e para você. Em primeiro lugar, a igreja, ela deve ser um lugar onde nós encontramos paz e segurança. Amém? No versículo 3, acompanhe comigo, diz o seguinte: Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida. Jerusalém, queridos, foi construída em cima de um monte, a 754 metros de altura. Por isso que ela era tão segura, porque você, para invadir Jerusalém, ela era, claro, cercada, toda cercada de muro, como as cidades antigamente eram, só que ela estava a uma altitude de 754 metros. Por isso que o salmista diz: ó, você está construída como uma cidade bem sólida, bem firme, bem segura. Antes de Jerusalém ser a capital de Israel, Jerusalém ela era habitada pelos jebuseus, e ela foi conquistada por Davi. E Davi, então, após conquistar, uma das suas guerras, a capital dos jebuseus, ele tornou aquela capital a capital do reino de Israel e atribuiu ao nome de Jerusalém. E ali, após a morte de Davi, enquanto Davi estava vivo, ali funcionava o tabernáculo. Mas após a sua morte, como nós sabemos, Salomão, o seu filho que o sucedeu, construiu o templo. Como sede do culto, Jerusalém ocupava o lugar central no pensamento do povo de Israel. Para lá peregrinavam os israelitas vindos de todas as partes do reino de Israel. Era chamada de cidade de paz. Jerusalém significa cidade de paz, porque ali o peregrino, ele, após uma longa e extenuante jornada em direção a Jerusalém para adorar o Senhor, ali, quando ele chegava em Jerusalém, ele encontrava paz, ele encontrava segurança. Por quê? Porque a jornada, além de ser extenuante, era perigosa. Não tinha segurança nas estradas, havia salteadores. Então, quando a pessoa estava viajando antigamente, ela estava muito sujeita a assaltos, a ladrões para saquear os bens daqueles que estavam em caravana. Então, quando o peregrino, quando aquela pessoa que ia para Jerusalém, o israelita, chegava ali, ele dizia assim: cheguei em paz. A expectativa da jornada de chegar agora se tornava em alegria realizada, porque ele havia chegado a uma cidade fortificada, a uma cidade segura. E assim como Jerusalém significava esse porto seguro para o povo de Israel, para nós hoje, a igreja, ela representa também esse lugar de paz e segurança. Pastor, por que a igreja é esse lugar de paz e segurança? Por que a igreja deve ser esse lugar de paz e segurança?
Primeiro, porque é na igreja que o pecador, ele encontra a salvação em Cristo, ele é reconciliado com Deus e passa a ter paz com Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 5:1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui que o pecador precisa encontrar a mensagem de salvação. É aqui onde ele vai encontrar paz para o seu espírito, descanso para a sua alma. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a igreja deve ser esse oásis de paz e de segurança, onde as pessoas chegam aqui angustiadas, amarguradas, tristes, escravizadas pelo pecado, e aqui elas encontram alguém para orar e ministrar sobre a vida delas. Vocês viram no início do culto, após o louvor, o pastor subiu aqui, ministrou uma palavra breve de Isaías 6, e em seguida chamou a igreja a orar. E aí a pessoa que estava aqui angustiada, triste, preocupada, ansiosa, ela teve a oportunidade de colocar no altar de Deus a vida dela, a preocupação, a angústia, a tristeza, a expectativa. E aqui é esse lugar, esse ambiente de paz, onde a pessoa precisa chegar aqui e encontrar o príncipe da paz. Amém? Aqui é onde ela ouve a mensagem de salvação e ela crê em Cristo Jesus e ela é reconciliada com Deus. Você sabia que a verdadeira paz você só tem quando você conhece a Jesus? Porque paz para o mundo é ausência de guerra. Paz para o cristão não é ausência de guerra. O mundo prega uma paz que não existe. Quando fala, por exemplo, vai ter uma trégua na guerra da Ucrânia com a Rússia, ou então uma trégua na guerra de Israel com o Hamas. Queridos, guerra de Israel com o Hamas nunca vai cessar. Aí você diz: por que, pastor? Porque está no DNA do Hamas a extinção de Israel. Eles não estão brigando por território, eles querem a extinção. Então nunca vai existir uma paz ali. Então essa paz que o mundo prega, na verdade é uma paz ilusória. Porque a verdadeira paz a gente só encontra quando a gente é reconciliado com Deus. Porque Paulo diz: olha, quando você é justificado pela fé em Cristo, aí você passa a ter paz com Deus. E só existe paz quando você tem paz com Deus. Se você não tem a paz de Deus no seu coração, você vai ser uma pessoa eternamente irrequieta. Pode tomar calmante, pode tomar Rivotril, qualquer que seja, você não vai ter paz do seu espírito enquanto você não encontrar a Deus. Enquanto você não for reconciliado. Então a igreja é esse local. A igreja, nós não estamos aqui para vender nada. Quando a igreja, por exemplo, faz essa rifa aí para poder comprar os ar-condicionados, o negócio da igreja não é comprar ar-condicionado e nem vender ar-condicionado. O negócio da igreja não é colocar cantina lá fora. O negócio da igreja não é promover um curso, uma palestra. A função da igreja é pregar salvação. Agora, tudo isso que é feito visa uma coisa só: criar um ambiente, uma estrutura que seja adequada para receber aqueles que aqui chegam para ouvir a mensagem da salvação em Cristo e serem reconciliados com Deus. Amém? É por isso que a gente faz o que faz, é por isso que se tem dízimos e ofertas, é por isso que se movimenta, é por isso que se trabalha, porque tem um objetivo: que aqui o pecador encontre um local de paz para o seu espírito, seja reconciliado com Deus, receba a salvação e tenha vida eterna. Amém? Essa é a função principal da igreja, essa é a razão, é o que está no nosso DNA. A igreja deve ser esse local de paz e de segurança. Por que, pastor, que a igreja
é esse local de porto seguro, também porque uma vez que você chegou aqui, você se converteu, você foi salvo, você tem paz com Deus, aí agora você começa a conviver num ambiente em que você vai experimentar não apenas o amor de Deus, mas você vai experimentar também o amor daqueles que também um dia foram salvos. E você vai encontrar aqui um ambiente que seja harmonioso, propício a relacionamentos saudáveis. A igreja é esse local onde nós não estamos aqui nos engalfinhando, nós não estamos aqui querendo derrubar o outro, nós não estamos aqui querendo passar por cima de ninguém. Nós estamos aqui porque nós fomos salvos, nós fomos alcançados, e aí agora nós estamos aqui para sermos tratados por Deus, para sermos santificados, para ter a nossa vida mudada. É por isso que aqui é o local onde você é amado, apesar dos seus defeitos, apesar das suas dificuldades, porque também nós chegamos aqui com os nossos defeitos, fomos tratados e ainda estamos sendo tratados. Então é aqui um local onde alguém que estava faminto encontrou o pão e está dizendo para outros, olha, você também pode encontrar esse mesmo pão aqui. Aqui é o local de paz e de segurança. Amém? Esse deve ser o ambiente da igreja, de relacionamentos harmoniosos, em que nós chegamos aqui e você pode dizer, olha, o mundo aí fora está pegando fogo. Aí fora está uma verdadeira selva. No meu trabalho eu não encontro paz porque é perseguição, é gente mentindo, é gente querendo passar por cima do outro, tirar vantagem. A igreja é esse ambiente onde ela diz, pelo menos aqui eu estou seguro, pelo menos aqui eu encontro um ambiente de amor, de acolhimento, de receptividade, um ambiente em que eu sou amado e em que eu sou tratado não por causa da minha conta bancária, não por causa da cor da minha pele, não por causa do meu nível social, mas simplesmente pelo fato de ser gente, de ser objeto do amor de Deus. Esse é o ambiente da igreja. Amém? Segundo, a igreja deve ser um lugar de ordem e de justiça. No versículo 5 diz assim, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E eu queria falar um pouco sobre os tronos de justiça e sobre os tronos da casa de Davi. Primeiro, sobre os tronos de justiça. Jerusalém, como eu falei há pouco, era o centro religioso de Israel. Para ali o povo afluía anualmente para cultuar a Deus. Ali em Jerusalém as pessoas exerciam a sua fé, a sua espiritualidade, que era mediada tanto pelo tabernáculo quanto pelos sacerdotes que estavam ali oficiando durante a celebração. Afinal, ali, quando eu falei, estavam os sacerdotes, estava a Arca da Aliança, e a semelhança do que acontecia com o tabernáculo, onde o povo se reunia diante do trono de Deus, diante do trono de justiça. Aqui o trono de justiça é uma referência ao trono de Deus, porque se existe trono de justiça, é só o trono de Deus. Porque nós sabemos que a justiça ela é falha. Por que a justiça desse mundo é falha, pastor? Porque nós somos limitados em nosso conhecimento. Quem aqui é advogado e milita sabe o seguinte: o juiz, quando julga, ele julga com base naquilo que está nos autos, naquilo que está no processo. Se existe algum fato que não está no processo, que não foi colocado, que na petição inicial não foi abordado, simplesmente não pode mais ser objeto de julgamento. Por quê? Porque não foi trazido, e aí com base naquilo que está no processo é que é julgado. E muitas vezes nem tudo que aconteceu está no processo, e aí o julgamento do homem ele é falho. Ele faz muitas vezes uma justiça parcial, mas o trono de justiça de Deus não. O trono de justiça de Deus há a verdadeira justiça. Por quê? Porque diante de Deus não existe nada oculto e escondido. Deus não está limitado a uma peça processual. Deus, ele sabe tudo, ele abrange tudo. O seu olhar prescruta a tudo e a todos. Então o trono de Deus é o local onde nós chegamos sem disfarces, sem máscaras, sem nada a esconder.
É diante do trono de Deus que nós nos reunimos como igreja. E aí, quando nós chegamos aqui para cultuar a Deus, nós temos esse ambiente, esse espaço de culto. E que esse espaço de culto, ele precisa de uma certa ordem. O culto, ele é planejado. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, tudo que acontece aqui, a sequência do culto, ela é toda programada previamente. Existe uma escala. Pessoa fulano de tal vai dar a oração inicial, o outro vai ministrar dízimos e oferta, fulano de tal vai estar escalado para pregar, o outro vai orar, e assim o culto acontece. Existe uma liturgia, existe uma organização nesse local de adoração a Deus. Por quê? Porque a gente quer fazer as coisas com excelência. Não é porque eu estou fazendo para Deus que eu vou fazer de qualquer jeito, não. Existe uma ordem, e essa ordem não significa engessamento. Se o pastor que está aqui ministrando, se ele sente a direção de Deus de fazer algo, e o Espírito Santo move, eu não posso fazer porque a liturgia não permite, não. É feito porque é o Espírito Santo quem age no nosso meio, amém? De acordo com aquilo que lhe apraz. Mas a gente precisa, independente de haver essa mover do Espírito, de ter a liberdade no Espírito, nós temos que ter um mínimo de organização. E dentro dessa organização, nós precisamos de um planejamento. E aí eu queria que você entendesse agora a questão da ordem. Pastor, eu preciso dar um culto a Deus com ordem? Sim. Como é que eu, como cristão, que estou na igreja, me comporto? Se a igreja é um local de ordem e de justiça, como é que eu me comporto? Primeiro, eu mantenho um bom testemunho, honrando a minha palavra e cumprindo com os meus compromissos. Amém. Porque quando você está aqui e quando você está lá fora e você se identifica como crente e você der um mau testemunho, você não está lançando lama apenas no seu nome, você está lançando lama no nome do Evangelho e no nome da igreja. Fulano de tal é da nova criação. Ixi, aquela igreja ali tem esse tipo de gente. Você está entendendo a importância da ordem na sua vida? Quando você entende da ordem, você paga as suas contas e você vive dentro do seu orçamento. Você gasta de acordo com aquilo que você ganha, para que você não tenha um nome sujo. Se o seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome não pode estar escrito nem negativado no Serasa nem no SPC. Eu trabalho na Caixa Econômica, eu atendo o público. Primeira coisa no atendimento que a gente pede, seu documento. O documento, ela pergunta, o meu? Eu disse, claro, porque o meu eu já tenho. É o seu mesmo. Aí eu pego o documento, primeira coisa, CPF. Quando não tem o CPF, eu digo, qual é o seu CPF? Eu vou no sistema. E lá no sistema, eu clico lá na pesquisa cadastral. Tira a ficha da pessoa toda. Ela diz, então eu vim aqui para pegar um empréstimo. Aí eu faço as perguntas básicas, vou aqui. Aí tá lá, Serasa, SPC, Cadim. Eu disse, olha, não vai ser dessa vez. Porque você tem algumas, a gente tem até que falar, tem alguns apontamentos, você não pode nem dizer restrições. Tem alguns apontamentos aqui que você tem que primeiro resolver. E o que é? Eu disse, não, aqui diz que é Serasa e SPC. Aí agora você entra em contato e vê. Depois que você conseguir equacionar essa situação, você volta aqui para a gente fazer uma análise. Então, se você, meu irmão, está escrito no livro da vida, o seu nome não pode estar no SPC. Viva de acordo com o seu orçamento. Amém? Nós sabemos, dentro da ordem, nós sabemos como nos conduzir nos diversos ambientes em que nós transitamos. Aqui nós somos uma
igreja contemporânea. Aqui não tem ninguém ali na porta, olhando o tamanho da sua roupa, vendo se você está pintada, se você não está pintada, como é que está a sua calça, se é apertada, se não é. Ninguém está aqui para ver isso. Nós somos uma igreja contemporânea. Mas o fato de sermos uma igreja contemporânea, que não está ligada a usos e costumes, existem algumas coisas mínimas, um protocolo mínimo que a gente precisa observar. Por isso não existe, por exemplo, no nosso meio, ou não deveria existir, crianças correndo durante a pregação, correndo aqui na frente. Não deveria. Por quê? Porque aquele momento aqui da ministração da palavra, é o momento de você que está aí, está prestando atenção àquilo que está sendo dito aqui. E o papai e a mamãe deveriam ter entendimento e bom senso de não deixar a sua criancinha, que não tem culpa nenhuma, estar roubando a atenção do Evangelho. Entende? Então, meu querido, não é uma questão de simplesmente, porque nós somos uma igreja contemporânea e aqui tudo é livre e permitido. Ok, ninguém vai impedir, ninguém vai brigar, mas você tem que entender que cada ambiente tem um protocolo mínimo a ser observado. Você deixar aí o seu filho, você vai visitar o presidente da república, e aí você leva um menino, e aí o presidente chega lá, você vai ser recebido por ele. Aí você entra lá com o Zezinho, o Joãozinho. Aí o Joãozinho, você solta o Joãozinho, menino, deve ser espritado. Você vai fazer isso? Não, porque existe um ambiente, um protocolo. Aqui é a casa de Deus. Amém? Então não deixe, paizinho, mãezinha, não deixe seu filho ficar correndo à vontade. Pastor, é porque você não entende. Tem muita criança autista. É verdade, nós temos hoje uma síndrome, nós temos uma verdadeira febre de autismo. É um problema que até hoje ninguém conseguiu identificar, porque tem tantas crianças hoje com autismo, e é um problema que a gente precisa administrar. Mas se você, pai, mãe, sabe disso, então fique mais lá atrás, ajude, para que a gente tenha um ambiente ordeiro de culto, em que a gente tem que se preocupar só em o Espírito Santo mover os nossos corações e fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Você pode cooperar conosco nesse sentido? Amém? Glória a Deus. As pessoas, depois do culto, uma vez iniciada a reunião, ninguém fica mais ali no cafezinho, ninguém fica mais ali passeando, porque você chegou aqui, você botou os pés ali na porta, você veio cultuar Deus. Amém? Então deixa o cafezinho para antes. Quer tomar um cafezinho antes? Chega antes. Mas depois do culto, é o tempo de você estar aqui totalmente focado em adorar a Deus, em glorificar o nome do Senhor, em ver aquilo que Deus vai fazer. Você veio para a casa do Senhor, então você não vai marcar reunião no banheiro. Tem gente que marca reunião no banheiro e fica lá. E o culto acontecendo aqui, e as pessoas lá conversando. Ei, deixa para conversar depois. Se você veio para cultuar a Deus, dedique-se a esse momento. É ordem durante o culto. Igreja é lugar de ordem. Amém? As pessoas que estão aqui à frente, que do ministério de louvor, amam ministrar, elas estão aqui, como disse o pastor hoje, aqui não é uma banda, aqui é um ministério de louvor. Eles estão aqui adorando a Deus, eles são canais de Deus para levar o louvor à presença de Deus e nos ajudar como congregação a adorar a Deus. Mas uma vez que eles estão aqui e que termina o momento do louvor, eles descem, eles ficam ali também para poder receber a ministração, porque eles precisam receber a ministração que vem de Deus. Amém? Um pastor que está aqui hoje pregando, amanhã ele está aqui escutando. O pastor Pedro está aí até anotando. Amém? Por quê? Porque quem não pode ser ministrado não serve para ministrar.
Nós somos irmãos. Estamos aqui numa situação que Deus nos coloca de pastoreio, porque o mundo precisa de ordem, mas nós somos todos servos de Deus e conservos de Jesus Cristo. Então aqui todos nós estamos em caminhada, estamos em tratamento, estamos em transformação. Se você pudesse colocar uma frase na sua roupa, a frase que melhor se adequava a você e a mim seria, sabe qual? Estou em obras. Estou em obras. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos ter um coração tratável, para que Deus complete a sua boa obra nas nossas vidas. Amém? E por fim, ainda dentro dessa ordem, dessa organização, é verdade que hoje nós vivemos um tempo de grande cuidado com o corpo, e isso é bom. O nosso pastor e a nossa pastora aqui, eles são pessoas que cuidam da saúde, malham, estão ali cuidando do corpo, porque faz parte da mordomia cristã cuidar bem desse tabernáculo que nós estamos habitando. Mas nós precisamos também ter bom senso. Para quê? Para que nós, como pessoas cristãs, a gente saiba como se conduzir, como ver as nossas vestimentas. Eu não posso chegar aqui com calça de cantor sertanejo, aqui, apertada aqui. A irmã não pode chegar aqui como quem vem para a academia. Por quê? Porque você vai estar despertando, chamando a atenção para aquilo que não é o foco do culto. O nosso foco é a adoração a Deus. Amém? Então que assim você faça. E aí nós vamos ter um ambiente de paz, de segurança, de alegria, em que nós estaremos aqui com o foco olhando, como diz Hebreus, olhando para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Lembre-se das palavras de Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. Aqui é casa de oração. Você veio aqui para adorar a Deus. Amém? Isso eu falei como cristão. Como liderança, nós, como igreja, nós temos uma organização, nós temos um CNPJ. Esse local aqui, ele é alugado, tem um contrato de aluguel. A igreja honra com seus compromissos, luta mês após mês para fazer a sua parte, cumprir as suas obrigações fiscais e tributárias. Os dízimos e ofertas que são arrecadados aqui, eles são gastos e são gastos com cuidado, com esmero, para que não haja desperdício, para que haja transparência, honestidade. Por quê, queridos? Porque os recursos, eles são arrecadados e são aplicados de acordo com a destinação que eles foram arrecadados. É assim que a igreja funciona. E aqui você pode ter certeza, você está numa igreja em que há essa transparência, em que há essa seriedade com os recursos. Ninguém está aqui. A função da nova criação não é arrecadar dinheiro, a função da nova criação é pregar o evangelho. Toda a estrutura que existe, ela existe simplesmente para proporcionar ao pecador que ele chega aqui, encontre um local onde a palavra de Deus está sendo pregada, onde a pessoa é acolhida e amada em nome de Jesus, e o reino de Deus seja expandido na terra. Amém? Então você pode cooperar conosco nesse sentido, tendo todas essas atitudes, e esperar de nós, que aqui estamos, da liderança, essa mesma seriedade no trato com a coisa sagrada. Amém? Mas o texto diz também que lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Os tronos da casa de Davi, por quê? Porque ali estava o reino de Israel. Ali Davi, como rei, ele distribuía a justiça. Ali o povo levava suas causas para serem julgadas, e nem sempre o sistema funcionava perfeitamente. Que, por exemplo, Absalão, filho de Davi, ele estava pervertendo a justiça, porque ele estava querendo se amotinar e se levantar contra o seu pai, e aí ele estava
pegando o povo e aliciando, dizendo: olha, Davi não está julgando corretamente, deixa eu julgar para você, deixa eu cuidar de você. E aí ele estava querendo usurpar o trono de Davi. Às vezes na igreja nós encontramos pessoas que são servas de Deus, que estão aqui simplesmente como eu e você para adorar a Deus, mas pode ser que no nosso meio apareça alguém que queira usar a estrutura para se promover, para simplesmente fazer o nome dele, para criar o próprio ministério, para arrebanhar pessoas. Existe isso? Infelizmente existe, mas nós precisamos entender o seguinte, que essas pessoas que porventura não estiverem bem intencionadas, elas vão lidar com Deus, elas vão tratar com Deus. Não seremos nós os executores, não seremos nós os julgadores. Entrega para Deus e deixa o Senhor cuidar, afinal de contas o reino é dele. Amém? Então a nós compete buscar servir a Deus, dizer como disse João Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Pode ser que você aqui, como é um ambiente que a gente procura amar uns aos outros, você encontre pessoas que você abençoa e essa pessoa, ela sai falando mal de você. Pode ser que você encontre alguém que você simplesmente só ajudou e não passou de ruim. Mas isso aí está nos 2 ou 1%. A maioria das pessoas que você amar e ajudar, elas vão entender e vão retribuir esse amor. E ainda que elas não retribuam, você vai amá-las, porque a palavra de Deus nos manda e nós precisamos amar independente de sermos amados. Afinal de contas, o nosso padrão é Deus. E o Senhor, ele diz lá na sua palavra, em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, mesmo antes de reconhecermos o amor de Deus, Deus já nos amou. Então a mim e a você compete amar e abençoar as pessoas. Se porventura não reconhecerem ou não forem gratas, aí lamentamos por ela, mas eu não vou fechar meu coração para deixar de amar as pessoas, porque me decepcionei com um ou com outro. Amém? O reino de Deus precisa avançar. O reino de Deus precisa avançar. E eu não vou ficar parado no tempo e no espaço, preso numa queixa, numa mágoa, num rancor que me impede de prosseguir. Eu não vou deixar nenhuma raiz de amargura entrar no meu coração e no seu coração. Amém? Temos o cuidado para que nós não sejamos ingratos e injustos no trato com as pessoas, especialmente com os domésticos da fé, com nossos irmãos e irmãs. Amém? E por fim, igreja é um lugar de adoração. Amém? Igreja é um lugar de adoração. Olha o que aqui diz o versículo 4: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Para renderem graças ao nome do Senhor. A expressão para onde sobem, essa palavra que é traduzida por sobem, subir, é a palavra hebraica alá, que significa ascender. Significa o seguinte: Jerusalém, ela ficava a 754 metros de altura. Então, para ir para Jerusalém, já você tinha que subir naturalmente 754 metros acima do nível do mar. Mas esse subir aqui não é um subir físico, é um subir espiritual. Significa ascender. Significa que a pessoa ia ali, ao mesmo tempo em que ela estava subindo fisicamente, ela também estava subindo espiritualmente. A igreja é esse local onde você vem para subir espiritualmente. Lembra que o pastor falou aqui no início do culto? Eu fico prestando atenção a tudo, irmão. E aí, na hora da pregação, me vêm as coisas. Ele disse assim, no início do culto: aqui tudo é espiritual. Lembra, pastor? Amém. Você disse assim no início do culto: quando você está aqui tudo é espiritual. Por isso que a igreja é diferente. Porque nós não estamos aqui numa reunião de associação de bairro. Nós estamos aqui numa reunião de distribuição de sopão. Nós não estamos aqui numa reunião de cesta básica, ou então de distribuição de apartamentos.
Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aqui numa reunião de adoração a Deus. Tudo é espiritual. Então quando você vem para cá, você vem para ascender espiritualmente. Você vem para transcender. Você vem para subir a presença de Deus. E você vem para adorar a Deus. Então você não veio simplesmente, eu vou assistir o culto. Não, você não veio assistir o culto, não. Você veio cultuar. Porque assistir é você. Quer assistir? Vai lá assistir um filme. Você chega ali e fica passivo. Uma pipoca, um refrigerante, e aí você assiste, cancha lá assim, enfim. Quem aqui já foi para a sala VIP do cinema? Se você nunca foi para a sala VIP, vai um dia, leva aí a tua esposa, tua namorada lá na sala VIP ali no Rio Mar. Não tem aquele monte de cadeira, são só 2 poltronas, aí depois tem um abajur, tem um menu, aí você chega, aí você escolhe o prato que você quer, o snack ou coisa, e aí a mocinha vem e tira o seu pedido. Isso é para assistir o filme, viu? Aí tira o seu pedido, aí traz o pedido, aí você senta na poltrona, aquela poltrona larga, aí tem um botãozinho assim que você aperta, aí ela faz. Aí você deita, e aí você fica ali, deitado, assistindo o filme, fica passivo. No culto você não veio fazer para isso não. O culto você veio para adorar a Deus, irmão. Amém? Você veio para se debochar aqui mesmo na presença de Deus, para rasgar o dedo, para soltar, para gritar, para estar na presença de Deus. Quando eu falei de manhã, quando você der uma olhadinha aqui na frente, você vê a pastora Janete. O que ela está fazendo ali? Está se abanando? Não. Está se abanando não. O ar-condicionado está, mas ela está adorando a Deus. Ela está transcendendo. Ela não está preocupada se A, B ou se A. Eu sou a pastora da igreja. Eu tenho que ficar assim, igual endurinha. Eu engoli um cabo de vassoura. Não, ela está aqui para adorar a Deus, porque, irmãos, esse aqui é um ambiente de adoração, um ambiente de, oh, glória a Deus, na presença do Senhor. O breve catecismo de Westminster, escrito em 1647, na primeira pergunta, porque quem aqui já foi católico e fez primeira comunhão, você lembra que tinha um catecismo, que você tinha que decorar? Pois na igreja da Inglaterra, lá em Westminster, na abadia de Westminster, em Londres, tinha também um catecismo para os cristãos, que eles precisavam saber. E a primeira pergunta do catecismo era a seguinte: qual o fim principal do homem? Que aqui homem entenda ser humano, porque nessa época não tinha essa coisa de gênero, né? E aí, quando se falava de homem, se entendia que era raça humana, homem e mulher. Hoje você tem que dizer homem, mulher, LGBTQIA+, JFHNOPQRSTUV. Mas nessa época não tinha, era simplesmente homem, era uma denominação. E aí você entendia que estava todo o ser humano. E ele diz, qual o fim principal do homem? E ele diz assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O fim principal pelo qual você está aqui é conhecer a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Afinal de contas, na eternidade, o nosso culto vai só continuar. Só que no nosso culto da eternidade, ninguém vai ter mais as preocupações. Ao sair de casa, ficou a conta de energia para pagar amanhã. Na eternidade, todas essas coisas terão ficado para trás. E simplesmente você vai adorar a Deus na beleza da sua santidade. Por que, pastor, que o fim principal do homem é adorar, conhecer e adorar a Deus? Porque Romanos 11:36 diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Paulo diz em Romanos 14:17, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos.
quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você existe porque você foi criado para conhecer e adorar a Deus. O centro da nossa vida, do nosso culto é Deus. O centro do nosso culto não são as pessoas. O centro do nosso culto não é o serviço que prestamos. Você não veio aqui simplesmente porque você está escalado para pregar, porque você está escalado para cantar, para tocar, porque você está escalado ali para o primeiro abraço, porque você está escalado para a mídia, para o berçário. Não, o fim da nossa vida é adorar a Deus. Deus quer a minha vida mais do que o meu serviço. Amém? Eu estou aqui para adorar a Deus. Se eu não estiver aqui em cima, eu estiver ali embaixo, eu estou adorando a Deus. E quando eu estiver aqui em cima, eu também estou servindo e adorando a Deus. Porque o fim principal do homem é adorar a Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.